Milionário paga uma moradora de rua para engravidá-la, mas quando o bebê nasce, o milionário fica desesperado. Arthur Vilar caminhava pelas ruas de São Paulo como quem foge da própria solidão. O homem que dominava o mundo dos negócios, dono de um império financeiro construído com suor e sangue, encontrava-se agora em uma fase de sua vida em que nada parecia preencher o vazio dentro de si. O silêncio de suas mansões era ensurdecedor, e sua fortuna, embora enorme, não lhe trazia o que ele mais desejava: um herdeiro. Desde jovem, Arthur sonhava em passar adiante seu legado. No entanto, casamentos fracassados e mulheres que só queriam sua riqueza o deixaram desacreditado. O tempo parecia escapar-lhe pelas mãos, e a cada dia sua obsessão por um filho crescia. Era uma noite fria. A chuva fina caía sem pressa sobre as ruas movimentadas da cidade, refletindo as luzes dos carros e prédios ao redor. Arthur, envolto em um casaco de couro preto, andava sem rumo. Suas visitas noturnas ao centro da cidade tornaram-se frequentes. Ali, entre os becos e vielas, ele encontrava uma espécie de refúgio de sua vida luxuosa e vazia. Foi nesse cenário sombrio que seus olhos cruzaram com uma figura diferente, sentada no chão perto de um prédio abandonado. Uma mulher, cabelos desgrenhados, olhar perdido. Ela parecia parte da paisagem, invisível aos olhos apressados que passavam por ela. Arthur se aproximou, movido por uma curiosidade que ele mesmo não conseguia explicar. A mulher, encolhida sob uma pilha de mantas sujas, levantou os olhos vagarosamente quando sentiu sua presença. Seus olhos eram profundos, quase hipnotizantes, como se contassem uma história de sofrimento, dor e mistério. Sem saber o que dizer, Arthur tentou quebrar o gelo. "Qual o seu nome?" perguntou ele, tentando parecer menos estranho do que sentia. A mulher permaneceu em silêncio por alguns instantes, avaliando-o de cima a baixo, desconfiada. Ela não estava acostumada com a bondade de estranhos, muito menos de homens com o porte de Arthur. "Clara", respondeu secamente, a voz rouca, como se há muito tempo não falasse com alguém. Arthur observou aquela mulher com mais atenção. Seus traços, mesmo desgastados pela vida nas ruas, ainda carregavam uma beleza sutil. Ele sabia que aquele encontro não era por acaso. Talvez ali, naquela mulher que parecia ter sido esquecida pelo mundo, estivesse a chave para realizar seu maior sonho. "O que faz aqui?" insistiu Arthur em um tom quase casual, mas com uma intenção oculta que ele ainda não havia revelado nem para si mesmo. "O que parece que eu faço? Estou sobrevivendo", disse Clara, com uma risada amarga. "Isso é o que fazemos quando não temos escolha, não é?" Arthur se ajoelhou lentamente ao lado dela, ignorando a sujeira e a umidade do chão. Havia algo mais em Clara que ele não conseguia decifrar, mas que o atraía. Ele a estudava como um homem que observa uma obra de arte inacabada, mas com potencial de ser moldada em algo grandioso. "E se eu te dissesse que poderia te dar uma escolha?" Arthur falou calmamente, sem tirar os olhos dela. Clara o encarou por um momento, sem entender. Aquilo era algum tipo de brincadeira? Homens ricos, como ele, não perdiam tempo conversando com mulheres como ela. E, no entanto, havia algo na forma como Arthur falava que sugeria que ele estava sendo sincero. "Uma escolha?" Clara repetiu, o olhar desconfiado. "O que um homem como você poderia me oferecer?" Arthur ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo sobre a proposta ousada que estava prestes a fazer. Ele sabia que era arriscado, mas sua obsessão por ter um filho falava mais alto. Aquela mulher que parecia não ter mais nada a perder poderia ser a resposta para seu dilema. "Um filho", disse Arthur, direto, sem rodeios. "Eu quero que você tenha um filho meu. Eu cuidarei de você, te darei uma vida que você nunca imaginou. Em troca, você me dá um herdeiro, Jens." Clara riu incrédula. Aquele homem devia estar maluco. Um filho? Como alguém podia fazer uma proposta tão absurda assim do nada? No entanto, ao olhar nos olhos de Arthur, ela viu que ele estava falando sério. E mais do que isso, viu uma oportunidade. Não era apenas o dinheiro que ele oferecia que a atraía. Clara enxergou naquele homem
a chance de algo mais. Um plano começou a se formar em sua mente. E por que eu faria isso? Clara perguntou, agora mais interessada. Porque eu posso te tirar dessa vida, Arthur respondeu. Posso te dar uma casa, dinheiro, conforto. Em troca, eu só quero um filho, um herdeiro. Clara ficou em silêncio, como se estivesse pesando suas opções. Seus olhos se estreitaram, enquanto ela o estudava novamente, dessa vez com mais atenção. Ela sabia que essa era a oportunidade que ela esperava, embora Arthur ainda não soubesse disso. Um filho. Clara sussurrou para si mesma, a mente já começando a calcular os próximos movimentos. Clara observou Arthur de perto, seu olhar fixo, mas ao mesmo tempo distante, enquanto sua mente fervilhava de ideias. O frio daquela noite parecia não mais incomodá-la, pois a proposta que acabara de ouvir tinha aquecido sua imaginação. Ela sabia que estava diante de algo muito maior do que a simples chance de sair da miséria. Esse era o momento em que sua vida poderia mudar completamente, mas não da forma que Arthur imaginava. Arthur, por outro lado, via em Clara uma esperança. Uma saída para a dor silenciosa que o consumia, o desejo incansável de deixar um legado. Ele estava certo de que tinha feito a escolha certa. Clara era perfeita para o que ele precisava. Discreta, sem laços ou interesses aparentes, uma mulher que parecia ser moldada pelas circunstâncias da vida, mas que ao mesmo tempo tinha uma força inegável. Na mente de Arthur, ela se tornaria a mãe do seu herdeiro e ele daria a ela tudo o que prometera. Depois de um longo silêncio, Clara finalmente quebrou a tensão que pairava entre eles. Tudo bem, Arthur. Eu aceito a sua proposta, mas preciso que você entenda algo, disse ela, sua voz ganhando uma firmeza inesperada. Eu não vou voltar para as ruas. Se eu fizer isso, será para mudar minha vida de verdade. Preciso de garantias. Arthur acenou positivamente. Ele já esperava essa resposta. A proposta que ele estava fazendo não era pequena, e naturalmente Clara iria querer segurança. Mas ele tinha meios de proporcionar isso. Ele sempre tinha. Você terá tudo o que quiser, Clara, respondeu ele com convicção. Dinheiro, conforto, uma nova vida. Desde que cumpra sua parte, eu cuidarei de você. Não se trata só de dinheiro, ela interrompeu, olhando-o fixamente. Preciso saber que você não vai me abandonar depois. Esse filho será uma parte de mim também. Eu não vou ser simplesmente descartada. Arthur se viu surpreso com a intensidade de Clara. Ele esperava submissão, gratidão talvez, mas não essa determinação. Por um momento, ele se perguntou se estava tomando a decisão correta, mas sua obsessão falou mais alto. Ele precisava daquele herdeiro. E Clara era a chave para isso. Não se preocupe, disse Arthur tentando tranquilizá-la. Esse filho será tão importante para você quanto para mim. Não vou te abandonar. Clara assentiu, mas seus pensamentos eram mais profundos do que Arthur poderia imaginar. Ela sabia que estava entrando em um jogo perigoso, mas também sabia que tinha um trunfo nas mãos. Arthur estava desesperado e ela poderia usar isso a seu favor. Poucos dias depois, Clara foi levada para uma das propriedades discretas de Arthur, uma mansão fora dos holofotes da cidade, onde ela poderia viver durante a gravidez sem chamar a atenção. Ao entrar na casa, Clara sentiu o peso do luxo à sua volta. Era tudo diferente da realidade em que ela vivera por tantos anos. No entanto, ao invés de se deslumbrar com o que via, seus pensamentos iam além. A mansão, os móveis caros, o jardim impecável, nada daquilo impressionava Clara. Para ela, cada detalhe daquela vida de riqueza era uma oportunidade esperando para ser explorada. Esse lugar é só o começo, murmurou Clara para si mesma enquanto caminhava pelos cômodos imensos. Arthur chegou logo depois, trazendo consigo alguns papéis. Clara sabia que aquilo fazia parte do acordo. Ela precisava assinar os documentos que oficializariam o trato entre eles. Sentados na sala, Arthur passou a folha à sua frente. Eu preparei tudo, disse ele com um tom profissional, como se estivesse fechando um de seus inúmeros contratos de negócios. Assim que o filho nascer, você terá a segurança que deseja.
mas também terei meus direitos como pai. Clara pegou a caneta sem hesitar e assinou o contrato. Porém, enquanto Arthur sorria satisfeito com a conclusão do acordo, Clara sabia que sua parte no jogo estava apenas começando. "O que vai acontecer agora?" perguntou Clara, enquanto observava Arthur folhear os papéis e guardá-los em uma pasta de couro preta. "Agora, você descansa e cuida do bebê", respondeu ele com simplicidade, como se fosse o plano mais natural do mundo. "Tudo o que você precisar estará ao seu alcance." Clara manteve-se calada por um momento, seus olhos fixos em Arthur. Apesar de sua fala tranquila, ela via a ansiedade nos gestos dele, o nervosismo escondido em cada movimento. Ele estava mais envolvido do que ele mesmo imaginava, e isso para Clara era uma vantagem. "Eu vou precisar de algumas coisas para me sentir mais confortável", disse Clara, controlando o tom da voz, tentando soar o mais casual possível. "Roupas, coisas para a casa e também um médico particular. Preciso garantir que está tudo bem com o bebê." Arthur concordou imediatamente. "Claro, vou providenciar tudo. Você não precisa se preocupar com nada." Clara sorriu levemente. Ela já estava pensando nos próximos passos, no que faria com aquela nova vida que acabara de ser colocada em suas mãos. O som dos sapatos de Clara ecoava pelo corredor da mansão, um lugar que, embora exuberante, parecia vazio. Ela caminhava lentamente, absorvendo o novo ambiente e analisando cada detalhe. Arthur cumprira sua parte, e agora ela tinha tudo o que pedira: roupas caras, móveis luxuosos e uma equipe de empregados à disposição para atender a qualquer pedido. Clara, no entanto, não se deixava levar pelas superficialidades. Tudo aquilo era temporário, pelo menos até o nascimento do filho, e ela sabia muito bem que sua verdadeira arma não era o luxo ao seu redor, mas a criança que crescia em seu ventre. Enquanto Clara se adaptava à nova vida, Arthur a visitava frequentemente. Seu comportamento era o de um homem afável e cuidadoso, sempre preocupado com a saúde dela e do bebê. Ele a enchia de presentes, mas por trás da gentileza havia uma tensão perceptível. Sua obsessão por aquele herdeiro começava a transparecer em pequenos detalhes. Ele perguntava constantemente sobre os exames médicos e o progresso da gravidez. Clara, por sua vez, mantinha uma expressão serena e respondia de forma calculada, sem nunca revelar seus verdadeiros pensamentos. "Clara, o médico disse que está tudo indo bem, não é?" perguntou Arthur, com uma mistura de ansiedade e expectativa, enquanto observava Clara, sentada na varanda olhando para o horizonte. "Sim, tudo está indo como planejado", respondeu Clara calmamente, sem sequer olhar para ele. "Não precisa se preocupar. Eu não consigo evitar", confessou Arthur, sentando-se ao lado dela. "É a primeira vez que sinto isso, essa expectativa." Clara sorriu de lado, uma expressão quase irônica. Ela sabia que Arthur estava completamente cego por seu desejo de ser pai. E esse era o ponto fraco que ela precisava explorar. "Vai ser um bom pai, Arthur?" perguntou Clara, lançando um olhar desafiador a ele. Arthur hesitou. Era uma pergunta que ele mesmo já havia feito inúmeras vezes em suas noites solitárias. Seu sonho de ter um herdeiro sempre fora associado à ideia de perpetuar seu império, mas ser um bom pai. Ele nunca havia pensado realmente nisso. Eu vou tentar", respondeu Arthur, claramente desconfortável com a pergunta. "Quero dar a ele ou ela tudo o que nunca tive." Clara ficou em silêncio, voltando sua atenção para o jardim impecável à sua frente. Ela sabia que Arthur estava tentando criar uma conexão emocional com o futuro filho, mas para ela, aquilo era apenas parte do jogo. Naquela noite, enquanto Arthur deixava a mansão, Clara finalmente estava sozinha. Ela caminhou lentamente até o quarto, onde as roupas caras estavam cuidadosamente dobradas sobre uma cadeira de veludo. Observou-se no espelho, tocando levemente sua barriga, que já começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez. Clara pensava no futuro. Seu plano estava se desenrolando exatamente como ela queria. Agora, era só uma questão de tempo até o golpe final. Do lado de fora, o motorista de Arthur esperava pacientemente,
como fazia em todas as visitas. Pedro, um homem de meia idade, trabalhava para Arthur há anos e era conhecido por sua discrição. Enquanto Arthur se aproximava do carro, Pedro o observou com uma leve curiosidade. Era raro ver seu chefe tão preocupado com qualquer coisa que não fosse trabalho. "Tudo certo, Sr. Vilar?" perguntou Pedro com um tom respeitoso, abrindo a porta traseira do carro. Arthur balançou a cabeça afirmativamente, mas sua mente estava em outro lugar. Ele se acomodou no banco de couro, olhando pela janela, enquanto o carro deslizava suavemente pelas ruas. "Você acha que estou tomando a decisão certa, Pedro?" perguntou Arthur de repente, quebrando o silêncio. Pedro ficou surpreso com a pergunta, mas não demonstrou. Era raro Arthur pedir a opinião de alguém. "Decisão certa em relação a quê, senhor?" Pedro respondeu com cautela. "A Clara, essa coisa toda de ter um filho dessa forma. Será que estou forçando demais?" Arthur passou a mão pelo cabelo, claramente atormentado. Pedro, sempre discreto, pensou antes de responder. Ele sabia que seu papel não era se intrometer na vida pessoal de seu chefe, mas também não queria parecer indiferente. "Senhor, o que eu sei sobre o senhor é que sempre fez o que acha que é certo", disse Pedro calmamente. "Se acha que isso é o que precisa fazer para realizar seu sonho, então talvez seja o caminho." Arthur permaneceu em silêncio, digerindo as palavras do motorista. Pedro acelerou suavemente o carro, enquanto a noite de São Paulo se desenrolava à sua volta. O brilho da cidade parecia distante, assim como os próprios pensamentos de Arthur. Enquanto isso, de volta à mansão, Clara finalmente permitiu que um leve sorriso escapasse de seus lábios. Aquele era apenas o começo. Ela já havia começado a preparar o terreno para o que viria a seguir. O luxo e a segurança eram apenas as primeiras peças de um jogo muito maior, um jogo que ela estava determinada a vencer. Os dias se passaram e Clara já começava a se sentir em casa na mansão. Os empregados a tratavam com respeito e a gravidez seguia seu curso sem grandes complicações. Porém, no fundo de sua mente, Clara continuava a arquitetar seu plano. Cada detalhe era meticulosamente calculado. Ela precisava ser paciente, precisava fazer com que Arthur confiasse nela o suficiente para baixar a guarda. E até aquele momento, tudo indicava que ele estava caindo na armadilha. Arthur, por sua vez, estava cada vez mais envolvido. Ele acompanhava Clara nos exames médicos, fazia questão de que tudo fosse feito com o melhor cuidado possível. Ele já estava escolhendo nomes, sonhando com o futuro, e não desconfiava das intenções sombrias de Clara. Para ele, Clara era a chave para finalmente alcançar o que sempre desejou: um herdeiro. Em uma tarde ensolarada, enquanto Arthur e Clara conversavam no jardim, ele se virou para ela com uma expressão de seriedade incomum. "Clara, eu quero garantir que depois que o bebê nascer você também esteja bem. Não quero que se sinta abandonada ou sozinha. Eu sei que fizemos um acordo, mas..." Ele hesitou por um segundo, como se as palavras estivessem pesando em sua mente. "Quero que saiba que pode contar comigo." Mesmo depois, Clara sorriu, mas por dentro estava rindo. Arthur estava caindo exatamente onde ela queria. Ele não apenas estava comprometido com o bebê, mas também começava a criar um laço emocional com ela. Isso era ainda melhor do que ela esperava, e ela soube que era hora de começar a virar o jogo. "Eu agradeço, Arthur", respondeu ela, com a voz suave. "Mas sei que, assim que o bebê nascer, sua vida será dedicada a ele, e é isso que importa, certo?" "Claro", disse Arthur com um sorriso fraco, "mas você também faz parte disso agora." O tempo foi passando, e Clara continuou jogando suas cartas com habilidade. Ela sabia quando ser atenciosa e quando manter a distância, criando um equilíbrio perfeito que mantinha Arthur cada vez mais envolvido emocionalmente. Enquanto isso, seus verdadeiros sentimentos permaneciam escondidos, aguardando o momento certo para atacar. Em um final de tarde, Clara estava sentada na sala, lendo um dos muitos livros que Arthur havia comprado para ela. De repente, a campainha tocou. Clara ergueu os olhos e viu uma das empregadas, Lúcia, ir até a porta. Em poucos segundos, o som de vozes na entrada chamou sua atenção. "Quem é?"
Perguntou Clara, tentando soar casual, mas atenta. Lúcia voltou com uma expressão desconfortável. É uma mulher chamada Beatriz. Ela diz que precisa falar com o Sr. Vilar, mas ele não está aqui. Eu expliquei isso, mas ela insiste em esperar. Clara franziu o senho. Beatriz? Quem era essa mulher? Ela nunca havia ouvido Arthur mencionar ninguém com esse nome. Intrigada, ela se levantou e foi até a porta. Posso ajudar? Clara perguntou enquanto olhava a mulher que estava do lado de fora. Beatriz, uma mulher na casa dos 30 anos, usava um vestido simples e tinha uma expressão ansiosa no rosto. Seus cabelos estavam presos em um coque apertado e havia algo de urgente em sua postura. Eu preciso falar com Arthur, disse Beatriz, sua voz firme, mas carregada de emoção. É algo importante. Arthur não está, respondeu Clara, cruzando os braços. Mas eu posso entregar sua mensagem. Beatriz hesitou, olhando Clara de cima a baixo. Havia uma sombra de dúvida em seus olhos, como se não estivesse certa de que deveria confiar nela. Eu prefiro falar diretamente com ele, insistiu Beatriz com o rosto endurecido. Clara, já incomodada com a insistência, forçou um sorriso. Como quiser, mas eu vou avisá-lo de sua visita. Beatriz acenou com a cabeça e se virou, saindo rapidamente sem olhar para trás. Clara observou a mulher desaparecer pela estrada, o desconforto crescendo dentro de si. Quem era essa mulher e por que ela parecia tão desesperada para falar com Arthur? Algo na postura de Beatriz lhe deu uma sensação estranha, como se ela soubesse de algo que Clara não sabia, e por mais que não quisesse admitir, isso a incomodava. Assim que Arthur voltou para casa naquela noite, Clara não perdeu tempo em abordar o assunto. Uma mulher veio aqui hoje, Beatriz, disse ela sem rodeios. Ela parecia desesperada para falar com você. Arthur parou por um momento, seus olhos se arregalando brevemente, mas ele rapidamente disfarçou. Beatriz? Repetiu ele, tentando parecer casual. É apenas uma conhecida. Provavelmente veio falar sobre um assunto de negócios. Não é nada demais. Clara ficou em silêncio por um momento, observando a reação de Arthur. Ela sabia que ele estava escondendo algo, mas não era hora de pressioná-lo. Ainda assim, algo estava mudando, e ela sentiu que precisava estar mais atenta do que nunca. Tudo bem, disse Clara, disfarçando seu desconforto com um sorriso. Só achei estranho a urgência dela. Arthur deu de ombros e mudou de assunto rapidamente, tentando desviar a atenção da conversa. Clara percebeu isso, mas deixou passar, pelo menos por enquanto. Beatriz era uma nova peça no tabuleiro, e Clara precisava descobrir o que estava acontecendo. Naquela noite, enquanto Arthur dormia, Clara se levantou silenciosamente e caminhou pela casa escura. Suas mãos acariciaram a barriga agora evidente, e seus pensamentos estavam longe. Arthur poderia estar escondendo algo, mas ela também tinha seus próprios segredos. E quando o momento certo chegasse, ela estaria pronta para usá-los. Os dias que se seguiram à visita de Beatriz foram marcados por uma atmosfera estranha na mansão. Arthur parecia mais distante, distraído, como se estivesse constantemente lidando com algo que não queria compartilhar. Clara, por outro lado, manteve a fachada de calma, mas por dentro seus pensamentos fervilhavam. Aquele nome, Beatriz, agora ocupava sua mente. Quem era essa mulher? E por que sua visita deixou Arthur tão perturbado? Naquela manhã, Clara decidiu que era hora de investigar por conta própria. Depois que Arthur saiu para uma reunião, ela começou a questionar discretamente os empregados da mansão. Sentada na cozinha, onde o cheiro de café fresco enchia o ar, Clara puxou conversa com Lúcia, a governanta. Você já viu essa tal de Beatriz antes? Perguntou Clara, tentando parecer casual enquanto mexia no bule de café. Lúcia, sempre discreta e cautelosa, hesitou por um momento antes de responder. Já ouvi o nome, sim, disse Lúcia, colocando uma xícara à frente de Clara. Acho que ela trabalhou na empresa há alguns anos, mas depois desapareceu. Não sei muito sobre ela, senhora. Só que é alguém do passado do Sr. Vilar. Clara franziu a testa. O nome de Beatriz nunca havia aparecido nas pesquisas que ela fez sobre Arthur antes de colocar seu plano em ação.
A menção de que ela era parte do passado dele a deixou ainda mais curiosa. Clara percebeu que talvez Beatriz fosse mais do que uma simples conhecida. Naquela mesma tarde, Arthur voltou para casa com um ar cansado. Ele tentava agir normalmente, mas Clara sabia que algo o incomodava. Ela decidiu abordar o assunto com cautela, observando cada reação dele. "Arthur, você está bem?" perguntou Clara com a voz suave, enquanto se sentavam para jantar. "Desde que Beatriz apareceu, você parece diferente." Arthur, visivelmente desconfortável, evitou o olhar de Clara. Ele cortou um pedaço de carne no prato, mas parecia estar em outro lugar. Depois de um longo silêncio, ele finalmente suspirou, como se estivesse prestes a revelar um segredo que o consumia. "Beatriz e eu tivemos um relacionamento há muito tempo", confessou Arthur, sem levantar o olhar. "Foi algo breve, antes de eu começar a construir minha empresa. Eu nunca mais soube dela depois que nos separamos." Clara sentiu uma pontada de surpresa. Um relacionamento? Aquilo mudava tudo. A presença de Beatriz agora parecia mais ameaçadora do que antes. Mas ela se controlou, mantendo a expressão neutra. "E por que ela voltou agora?" Clara perguntou, sem tirar os olhos dele. Arthur balançou a cabeça como se estivesse tentando entender a mesma coisa. "Não sei. Talvez queira dinheiro ou algo do passado. Mas não é importante, Clara. Não precisamos nos preocupar com isso." Clara assentiu, mas seu instinto dizia que Arthur estava escondendo mais do que revelava. Aquela história não parecia completa, e ela sabia que Beatriz tinha um papel maior a desempenhar do que Arthur queria admitir. Alguns dias depois, Clara finalmente decidiu que era hora de agir. Durante uma tarde em que Arthur estava fora em uma viagem de negócios, Clara saiu da mansão sem avisar ninguém. Ela não queria ser seguida. Usando o motorista apenas para a parte mais movimentada da cidade, ela desceu em um local discreto, disfarçando-se entre os transeuntes. Clara tinha um endereço em mente, o escritório de Beatriz. Era um prédio modesto no centro da cidade, longe do luxo ao qual Clara estava acostumada. Mas ela sabia que encontraria respostas ali. Ao entrar no prédio, Clara sentiu o peso de sua decisão. Se Beatriz era mesmo uma peça fundamental no passado de Arthur, entender quem ela era seria a chave para descobrir o que estava sendo mantido em segredo. Ela foi recebida por uma secretária, uma jovem que mal ergueu os olhos de sua tela de computador ao perceber a chegada de Clara. "Boa tarde. Estou aqui para ver a senhora Beatriz. Diga que Clara está aqui para falar sobre Arthur Vilar", disse Clara, em um tom firme. A secretária olhou-a com surpresa, mas não hesitou. Em poucos minutos, Beatriz apareceu na porta com uma expressão de puro choque ao ver Clara. Ela a conduziu para uma sala discreta no fundo do escritório, e Clara sabia que o que viria a seguir seria decisivo. Beatriz fechou a porta e encarou Clara com um olhar frio. "O que você quer?" perguntou Beatriz, cruzando os braços. Clara se aproximou lentamente, seus olhos fixos nos de Beatriz, como se estivesse calculando cada palavra antes de pronunciá-la. "Eu quero saber por que você voltou, Beatriz. O que você realmente quer com Arthur?" Beatriz riu, uma risada amarga, como se estivesse ouvindo uma piada de mau gosto. "Você não sabe, não é?" disse Beatriz, balançando a cabeça. "Você acha que pode simplesmente entrar na vida dele e tomar o controle, mas não conhece a história completa. Não conhece o homem que você está tentando manipular." Clara se manteve firme, apesar do tom provocador de Beatriz. "Eu conheço o suficiente", respondeu Clara com calma. "O suficiente para saber que você voltou por algum motivo. E eu quero saber qual é." Beatriz se aproximou agora a poucos passos de Clara, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e desdém. "Eu voltei para corrigir um erro", disse Beatriz, sua voz baixa e cheia de veneno. "Arthur me deve muito mais do que você pode imaginar. E se você acha que pode tirar proveito dele, saiba que eu não vou permitir." Clara estreitou os olhos. A tensão entre as duas mulheres era palpável, e ela sabia que aquele confronto não seria o último. Beatriz era uma adversária muito mais perigosa do que Clara havia imaginado, e agora ela teria que ser ainda mais cuidadosa em seus próximos passos. Sem mais uma palavra,
Clara saiu do escritório com o coração acelerado e a mente fervilhando. O jogo estava ficando mais complexo, e agora, com Beatriz no caminho, tudo o que ela havia planejado poderia desmoronar. O encontro com Beatriz deixou Clara inquieta. Cada palavra dita por aquela mulher parecia carregar um peso oculto, algo que Clara ainda não havia compreendido totalmente. Arthur, por mais reservado que fosse, escondia mais segredos do que ela imaginava. Enquanto voltava para a mansão, sua mente trabalhava freneticamente, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Beatriz estava disposta a lutar por algo, e Clara precisava descobrir o que exatamente. Ao chegar à mansão, a atmosfera parecia ainda mais pesada. Clara sabia que não podia contar nada a Arthur sobre seu encontro com Beatriz, mas precisava agir rápido. Ela se trancou em seu quarto, observando a janela que dava para o vasto jardim, enquanto acariciava sua barriga, sentindo o bebê se mover levemente. Seu plano de usar o herdeiro como uma arma para se infiltrar no império de Arthur parecia cada vez mais arriscado. No entanto, não havia volta. Clara estava disposta a tudo para conseguir o que queria. E agora, Beatriz estava no caminho. Naquela noite, Arthur voltou para casa mais cedo do que o esperado, parecendo exausto. Clara o observou enquanto ele tirava o casaco e se jogava no sofá da sala de estar. Havia algo diferente nele, algo que Clara não conseguia identificar. Como se uma sombra o estivesse seguindo. Como foi sua viagem? Clara perguntou, tentando soar casual, mas sua mente ainda estava focada no encontro que teve com Beatriz. Arthur suspirou, passando a mão pelo rosto, exausto. Cansativa, como sempre. Mas consegui fechar alguns negócios importantes, respondeu ele, sem muita empolgação. Clara se sentou ao seu lado, tocando sua mão suavemente. Você está diferente, Arthur. Alguma coisa te preocupa? Ela sabia que precisava encontrar uma forma de fazê-lo falar, de descobrir o que ele estava escondendo. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos, seus olhos fixos no vazio. Então, de forma inesperada, ele começou a falar como se estivesse tentando se livrar de um peso. Lembra-se de Beatriz? Começou ele, sua voz grave. Ela e eu tivemos um relacionamento há muito tempo. Foi algo que terminou de forma abrupta, mas não pensei que teria consequências tão graves. Clara o observava atentamente, o coração acelerado. O que você quer dizer com consequências? Perguntou ela, tentando esconder a apreensão em sua voz. Arthur fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Beatriz voltou para me dizer que teve uma filha minha, revelou ele, sua voz agora tremendo levemente. Eu nunca soube. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Mas agora ela está aqui, exigindo que eu reconheça a garota e dê a ela o que é de direito. O mundo de Clara pareceu girar por um instante. Uma filha? Isso mudava tudo. Seus planos, seus cálculos, tudo. Ela tentou processar a informação rapidamente, mas seu estômago revirava de raiva. Beatriz não só estava de volta, mas tinha algo muito maior nas mãos do que Clara jamais imaginou. Uma filha? Repetiu Clara em um tom de surpresa, tentando controlar as emoções que borbulhavam por dentro. E você acredita nela? Arthur assentiu, passando a mão pelo cabelo nervoso. Fizemos testes de DNA. É verdade, Clara, ela é minha filha. Não posso negar isso. Clara permaneceu em silêncio, tentando controlar sua mente que fervilhava. Seus planos de vingança agora pareciam estar ameaçados, mas ela sabia que não podia deixar isso transparecer. Precisava jogar com cautela. O que vai fazer? Perguntou Clara, tentando parecer compreensiva. Arthur olhou para ela com os olhos carregados de culpa. Vou reconhecê-la. É o certo a se fazer. Mas isso não muda o que estamos construindo aqui, Clara. Você e nosso filho também são parte importante da minha vida agora. Clara sorriu por fora, mas por dentro, o ódio crescia. Aquela filha de Beatriz era uma ameaça, não apenas ao seu plano, mas ao poder que ela estava prestes a conquistar. Clara sabia que precisava agir rápido e, mais do que nunca, precisava fazer Arthur acreditar que ela estava do seu lado. Eu entendo,
disse Clara suavemente, tocando o rosto de Arthur. Você está certo. Isso não muda nada entre nós. Vamos enfrentar isso juntos. Arthur a abraçou, claramente aliviado. Mas dentro de Clara, um plano novo estava se formando. Ela não permitiria que Beatriz ou sua filha arruinassem o que ela estava prestes a conquistar. Agora, mais do que nunca, Clara sabia que estava em uma batalha pelo controle total. Na manhã seguinte, enquanto Arthur estava fora, Clara decidiu que era hora de tomar uma atitude. Pegou o telefone e fez uma ligação. Preciso que você descubra tudo sobre a filha de Beatriz, disse ela com uma calma calculada. Preciso saber exatamente quem ela é, onde está e quais são suas fraquezas. A pessoa do outro lado da linha concordou e Clara desligou, sentindo o poder voltar às suas mãos. Ela não deixaria ninguém, nem mesmo uma criança, atrapalhar seus planos. De longe, Clara observava o mundo à sua volta. Beatriz havia cometido um erro ao subestimar quem ela era. E logo, a vingança de Clara seria completa. Mas desta vez ela estava disposta a ir ainda mais longe. Clara, de volta ao controle, esperava ansiosamente pelo retorno de informações sobre a filha de Beatriz. Cada minuto parecia uma eternidade, enquanto aguardava notícias que poderiam mudar o curso de seu plano. Ela sabia que qualquer detalhe sobre a garota poderia ser a chave para desestabilizar Beatriz e, consequentemente, garantir que Arthur permanecesse ao seu lado. A ligação que fizera naquela manhã era apenas o início de sua ofensiva. Enquanto Clara planejara em silêncio, Arthur tentava se ajustar à nova realidade. A revelação sobre a filha perdida o deixara abalado, mas ele sentia que precisava fazer o que era certo. Durante semanas, ele havia discutido com seus advogados a melhor maneira de reconhecer legalmente a menina. A situação era delicada, e ele sabia que qualquer passo em falso poderia complicar ainda mais as coisas. Contudo, o que ele não sabia era que, enquanto ele se concentrava em fazer as pazes com seu passado, Clara estava trabalhando nas sombras para garantir seu próprio futuro. Uma tarde, enquanto Arthur estava fora, Clara recebeu a tão esperada ligação de seu contato. Descobri algumas coisas sobre a garota, disse a voz masculina do outro lado da linha. O nome dela é Sofia. Tem 19 anos e está terminando o ensino médio. Ela não tem um histórico complicado. Mas há uma coisa interessante. Sofia não parece estar interessada no dinheiro de Arthur. Ela vive com a mãe e leva uma vida simples, sem muitos luxos. Clara franziu o senho. Isso não era o que esperava. Alguém que não queria o dinheiro de Arthur? Isso poderia ser ainda mais perigoso. Pessoas que não são movidas por dinheiro são mais difíceis de manipular. E Beatriz? Clara pressionou. Qual é o envolvimento dela agora? Beatriz está pressionando Arthur para incluir Sofia no testamento, mas parece que Sofia nem sabe disso. Aparentemente, Beatriz está agindo por conta própria, tentando garantir o futuro da filha sem o conhecimento dela, informou o contato. Clara sorriu com desdém. Beatriz estava jogando um jogo perigoso, mas Sofia, ao que tudo indicava, era apenas uma peça inconsciente. Clara sabia que, se quisesse manter o controle, teria que agir de maneira inteligente. Havia uma oportunidade ali, uma forma de virar a situação a seu favor. Continue monitorando. Quero saber tudo o que Beatriz está planejando, disse Clara antes de desligar o telefone. Com as novas informações, Clara começou a traçar seu próximo passo. Se Sofia não estava interessada no dinheiro de Arthur, talvez ela pudesse ser manipulada de outra forma. Se conseguisse se aproximar da garota antes de Beatriz, Clara poderia mudar o curso dessa história. Naquela noite, Clara abordou o assunto com Arthur de forma calculada. Arthur estava pensando, você já conheceu sua filha pessoalmente? Clara perguntou, fingindo desinteresse enquanto mexia no jantar. Arthur, que ainda parecia confuso com a situação, balançou a cabeça. Não, ainda não. Beatriz está organizando um encontro. Ela acha que devo esperar o momento certo para que Sofia saiba a verdade. Clara sabia que Beatriz estava controlando a situação, mas ela não deixaria isso continuar. Seu próximo movimento precisava ser certeiro. Talvez fosse bom conhecê-la antes, não como pai e filha, mas como pessoas.
Talvez uma aproximação mais natural ajude, sugeriu Clara, jogando a ideia com suavidade. Arthur pareceu refletir sobre isso, e Clara sabia que o havia atingido no ponto certo. Ele sempre quis ter um herdeiro, mas agora tinha uma filha real, uma jovem que ele nunca conheceu. A ideia de se aproximar dela sem a pressão do título de pai poderia soar como a solução ideal para ele. Talvez você tenha razão, Arthur respondeu com um suspiro. Preciso conhecê-la, entender quem ela é antes de qualquer coisa. Clara sorriu internamente. Seu plano estava começando a tomar forma. Se ela conseguisse se infiltrar nesse processo de aproximação, poderia garantir que Sofia ficasse ao seu lado e não ao lado de Beatriz. Isso, com o tempo, deixaria Beatriz sem qualquer influência sobre Arthur ou sua fortuna. Nos dias seguintes, Clara começou a elaborar uma maneira de se aproximar de Sofia sem levantar suspeitas. Ela sabia que Sofia ainda não sabia a verdade sobre sua paternidade, então precisava ser sutil. Clara pensava em cada movimento, planejando com cuidado suas próximas ações. Então, a oportunidade veio mais cedo do que ela esperava. Arthur recebeu um convite para uma exposição de arte em uma galeria na cidade. Para sua surpresa, o nome de Sofia estava listado entre os artistas expositores. Clara imediatamente viu ali uma chance de ouro. Que coincidência, Arthur, comentou Clara ao ver o convite. Talvez essa seja a oportunidade perfeita para você conhecê-la, discretamente. E quem sabe, ver como ela é fora do contexto da revelação que Beatriz quer fazer. Arthur hesitou, mas sabia que Clara tinha razão. A ideia de ver Sofia sem o peso da verdade parecia mais atraente. Concordou em ir à exposição e Clara garantiu que iria ao seu lado, disfarçando suas verdadeiras intenções com a aparência de apoio. A noite da exposição chegou e Clara, ao lado de Arthur, observava com atenção cada detalhe. A galeria estava cheia de pessoas admirando as obras de jovens artistas e logo eles avistaram Sofia. Ela estava conversando animadamente com alguns amigos, totalmente alheia à presença de Arthur. Clara observou-a de longe, analisando seus movimentos, sua postura, sua expressão. Sofia era jovem, cheia de vida e claramente talentosa. Suas pinturas eram delicadas, mas expressivas, revelando uma profundidade emocional que Clara não esperava. Mas, por trás daquela imagem de simplicidade, Clara sabia que havia uma oportunidade. Enquanto Arthur tentava se aproximar, hesitando a cada passo, Clara sorriu para si mesma. Agora o verdadeiro jogo começaria. A galeria estava repleta de murmúrios e risadas abafadas, o som de taças de champanhe tilintando, e sussurros de admiração pelas obras de arte. Clara, elegante em um vestido preto que delineava sua silhueta, observava atentamente cada movimento de Sofia. A jovem exibia uma leveza natural, uma inocência que contrastava com o peso das circunstâncias que estavam prestes a cair sobre ela. Arthur, ao lado de Clara, parecia nervoso, suas mãos constantemente se movendo para ajustar o colarinho da camisa ou alisar o paletó como se tentasse encontrar a coragem necessária para se aproximar. Ela parece tão despreocupada, não é? Comentou Clara, inclinando-se suavemente para Arthur, sem desviar os olhos de Sofia. Arthur balançou a cabeça em concordância, seus olhos fixos na filha que ainda não sabia da verdade. É estranho pensar que ela não faz ideia do que está por vir, murmurou Arthur, mais para si mesmo do que para Clara. Clara viu ali uma abertura. Sabia que Arthur estava vulnerável, que o misto de ansiedade e culpa o tornava ainda mais manipulável. Com um sorriso suave e aparentemente inocente, Clara pegou a mão de Arthur, entrelaçando os dedos aos dele. Talvez você possa conhecê-la de outra maneira, Arthur, sugeriu Clara em um tom gentil, quase maternal, sem a pressão da revelação imediata. Talvez apenas uma conversa, um encontro casual. Eu posso ajudar se quiser. Arthur olhou para Clara, surpreso com a oferta. Havia algo em seus olhos que parecia grato, como se ele estivesse desesperado por uma solução para a montanha de emoções que carregava. Você faria isso por mim? Perguntou Arthur,
Claramente aliviado pela ideia de ter alguém para guiá-lo nessa situação delicada, Clara sorriu suavemente, dando um leve aperto em sua mão. Claro, estamos nisso juntos, não estamos? Respondeu ela, criando uma sensação de cumplicidade entre os dois. A noite avançou, e Clara observou atentamente o comportamento de Sofia. Ela se misturava com facilidade entre os convidados, e sua postura tranquila indicava que era uma jovem de boa índole, algo que Clara sabia que poderia usar a seu favor. Enquanto Arthur se mantinha à distância, observando a filha, Clara começou a traçar um plano. Se conseguisse se aproximar de Sofia, poderia plantar dúvidas e usar a situação para afastar Beatriz de vez. No final da noite, quando os convidados começavam a deixar a galeria, Clara encontrou sua oportunidade. Arthur havia sido chamado por um antigo conhecido para uma breve conversa, e Clara aproveitou a ausência dele para se aproximar de Sofia. Com um sorriso discreto, ela se aproximou da jovem, que estava observando uma de suas pinturas com orgulho. "Esta é sua obra, certo?" disse Clara, sua voz suave, mas firme o suficiente para chamar a atenção de Sofia. Sofia, surpresa, virou-se para Clara, piscando algumas vezes antes de responder. "Ah, sim, essa é minha", disse ela sorrindo de forma amigável. "Você gostou?" Clara inclinou a cabeça, fingindo estar profundamente interessada na pintura. A obra exibia traços delicados e uma paleta de cores sutis, mas vibrantes, como se Sofia tivesse colocado uma parte de sua alma ali. "É fascinante", comentou Clara. "Eu não sou especialista, mas posso dizer que há muita emoção nessa pintura. Ela diz muito sobre quem você é." Sofia pareceu surpresa e lisonjeada ao mesmo tempo. "Obrigada. Fico feliz que tenha gostado", respondeu Sofia, sorrindo de forma genuína. Clara viu a oportunidade perfeita e decidiu avançar, plantando a semente que precisava. É curioso como algumas pessoas conseguem colocar tanta emoção em algo, mesmo sem conhecerem suas próprias raízes completamente, não é? Disse Clara em um tom enigmático, mas ao mesmo tempo casual. Sofia franziu o senho, intrigada pela afirmação. Clara continuou, como se estivesse apenas fazendo uma observação inocente. "Quero dizer, às vezes, nossas histórias são mais complexas do que imaginamos. Às vezes nem sabemos de onde viemos realmente ou o que nossas famílias escondem", completou Clara, com um sorriso amistoso. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando o que Clara dissera, mas a curiosidade começava a brilhar em seus olhos. Clara sabia que havia tocado um ponto sensível, algo que plantaria dúvidas na mente da jovem, e isso era exatamente o que ela precisava. "Bem, foi um prazer conhecer você, Sofia. Tenho certeza de que você ainda vai longe com seu talento", disse Clara, dando um último sorriso antes de se afastar. Enquanto Clara saía da galeria, ela viu Arthur à distância, ainda preso em uma conversa tediosa. Ele nem sequer percebeu a interação entre Clara e Sofia. O primeiro passo havia sido dado, e Clara sabia que o efeito daquela conversa sutil viria à tona em breve. No caminho de volta para a mansão, Clara permanecia silenciosa, mas internamente celebrava. Sabia que havia deixado uma dúvida na mente de Sofia, algo que poderia ser cultivado. Beatriz, por mais controladora que fosse, não teria como impedir o avanço de Clara. Sofia era jovem, e Clara sabia exatamente como manipular a mente de alguém vulnerável. O próximo passo seria garantir que Arthur se aproximasse de Sofia antes que Beatriz o fizesse. Quando chegaram em casa, Arthur parecia mais aliviado. "Foi uma boa noite. Acho que vou tentar falar com ela em breve, como você sugeriu", disse ele, enquanto retirava o paletó e se jogava no sofá da sala. Clara assentiu, sorrindo de forma tranquilizadora. "Tenho certeza de que será um bom começo para vocês dois", respondeu ela. Por dentro, Clara sabia que estava prestes a assumir o controle completo da situação. Agora, Sofia estava sob sua influência, mesmo que ainda não soubesse disso. A próxima jogada seria crucial, e Clara estava mais do que pronta para manipular cada detalhe dessa complexa teia de mentiras e segredos. Os dias após a exposição
trouxeram uma calmaria inquietante para a vida de Clara. Ela sabia que o efeito de suas palavras na mente de Sofia ainda estava sendo processado e que, com o tempo, a jovem buscaria respostas para as dúvidas que havia plantado. Agora, tudo era questão de tempo. Enquanto esperava, Clara manteve sua postura discreta, participando das rotinas da casa como se estivesse apenas preocupada com a gravidez. Arthur, por outro lado, estava cada vez mais convencido de que se aproximar de Sofia seria o passo certo. Ele não tinha como saber que, nos bastidores, Clara estava manipulando todos os detalhes para garantir que essa aproximação acontecesse sob seus próprios termos. Em uma manhã fria, enquanto Clara tomava café na varanda, Arthur apareceu com um ar decidido. "Eu marquei um encontro com Sofia", disse ele, sentando-se à mesa com Clara. "Vou conhecê-la amanhã, em um café no centro da cidade. Só nós dois. Acho que chegou a hora de quebrar esse gelo." Clara sorriu suavemente, como se estivesse aliviada pela decisão de Arthur, mas por dentro, seu coração acelerava. O encontro seria crucial e ela precisava garantir que tudo saísse conforme seu plano. Arthur olhou para Clara, buscando aprovação. "Você acha que estou fazendo a coisa certa?" perguntou ele, seu tom misturando ansiedade e esperança. Clara se inclinou na cadeira, colocando a mão sobre a dele. "Acho que é a melhor decisão, Arthur. Vocês dois precisam se conhecer, sem a interferência de ninguém. Vai ser bom para ela e para você também", disse ela em um tom tranquilizador. Arthur suspirou, aliviado, e sorriu. Era isso que ele precisava ouvir. Clara sabia que ele estava vulnerável e que, nesse momento, dependia dela para seguir em frente. Ele a via como a voz da razão em meio ao caos de suas emoções. No dia seguinte, Arthur saiu cedo para o encontro com Sofia. Clara ficou na mansão, mas seu pensamento estava lá, no café. Ela queria estar presente, saber exatamente como seria a interação, mas sabia que sua ausência naquele momento era estratégica. Ela não podia correr o risco de parecer controladora ou ansiosa. Em vez disso, decidiu esperar pelas informações de Arthur, que certamente contaria tudo assim que voltasse. A manhã passou lentamente, e por volta do meio-dia, Arthur voltou para casa. Clara o observou assim que ele entrou, e imediatamente notou uma leve mudança em sua expressão. Ele estava mais sereno, quase contente. "Como foi?" perguntou Clara, levantando-se para cumprimentá-lo. Arthur sorriu levemente, sentando-se no sofá como se o peso dos últimos dias tivesse diminuído. "Foi melhor do que eu esperava", confessou ele, com um suspiro de alívio. "Sofia é incrível, inteligente e talentosa, e apesar de não saber quem eu realmente sou, conseguimos conversar por horas. Ela me contou sobre seus sonhos, sobre como quer estudar arte em uma universidade no exterior. Parece que a vida dela foi bem diferente do que eu imaginei." Clara ouviu atentamente, absorvendo cada detalhe. Sofia parecia ser ainda mais complexa do que ela havia antecipado. Não era uma garota ingênua, mas sim uma jovem ambiciosa, com planos e metas que iam além de qualquer interesse financeiro. "E você contou quem você realmente é?" perguntou Clara, tentando parecer casual. Arthur balançou a cabeça. "Não, ainda não. Eu queria conhecer a pessoa antes de jogar toda essa responsabilidade sobre ela. Achei que seria mais sensato", explicou ele, com um sorriso cansado. "Mas me sinto mais confiante agora. Acho que, com o tempo, ela vai entender quem sou e o que isso significa." Clara assentiu, ainda mantendo a máscara de apoio, mas sua mente já trabalhava em seu próximo movimento. Arthur estava caminhando em direção à verdade, mas Clara sabia que ainda tinha tempo para interferir, para garantir que a relação entre pai e filha se desenvolvesse sob suas próprias condições. "Fico feliz por vocês", disse Clara, inclinando-se para beijar o rosto de Arthur. "Tenho certeza de que tudo vai se resolver." Arthur retribuiu o carinho, mas logo voltou a refletir sobre o encontro, perdido em seus pensamentos. Clara, por sua vez, se levantou e saiu discretamente da sala, indo em direção ao quarto. Uma vez lá, fechou a porta e pegou o telefone.
Ela discou rapidamente o número de seu contato e, em poucos segundos, a voz familiar atendeu do outro lado da linha. "Como foi o encontro?" perguntou o homem. "Melhor do que esperávamos", respondeu Clara secamente. "Arthur está cada vez mais próximo de Sofia, mas isso não significa que estamos fora de perigo. Quero que você comece a monitorar os passos de Beatriz. Ela vai tentar algo em breve, tenho certeza, e preciso estar um passo à frente dela." "Entendido. Vou cuidar disso", disse o contato antes de desligar. Clara respirou fundo e olhou pela janela. O jogo estava se intensificando. Ela sabia que a aproximação de Arthur e Sofia poderia ser uma ameaça, mas também uma oportunidade. Se ela conseguisse ganhar a confiança de Sofia antes de Beatriz, poderia moldar o futuro da jovem e garantir que sua posição ao lado de Arthur ficasse cada vez mais sólida. No dia seguinte, Clara convenceu Arthur a convidar Sofia para jantar na mansão. Seria uma oportunidade para Arthur apresentá-la ao ambiente onde cresceria como parte de sua família. E, mais importante, para Clara medir o impacto que Sofia poderia ter em seu plano. A noite chegou e Sofia apareceu na porta, hesitante. Clara a recebeu com um sorriso caloroso, tentando criar uma atmosfera acolhedora. "Seja bem-vinda, Sofia. Arthur falou muito sobre você", disse Clara, abraçando-a gentilmente. Sofia sorriu timidamente, mas seus olhos estavam curiosos. Clara sabia que a jovem estava tentando entender o que aquela nova realidade significava, e isso a deixava vulnerável. O jantar foi tranquilo, repleto de conversas leves e amenidades. Arthur estava claramente emocionado por ter a filha em sua casa. E Clara, apesar do sorriso, observava cada movimento, cada palavra dita. Ela sabia que Sofia ainda não sabia a verdade, mas o momento em que isso aconteceria estava próximo. Após o jantar, Arthur sugeriu uma breve caminhada pelos jardins da mansão. Sofia concordou, e Clara, sempre estrategista, ficou para trás, dando-lhes espaço. Ao longe, ela os observava caminhar lado a lado, vendo os laços se formarem lentamente. Por mais que isso a incomodasse, Clara sabia que precisava jogar com paciência. O jogo de sombras que ela e Beatriz estavam jogando ainda estava longe de acabar. E Sofia, agora mais do que nunca, era a peça central dessa trama intricada. O jantar havia passado sem grandes sobressaltos, mas o impacto daquela noite seria duradouro. Arthur estava encantado por Sofia, e Clara percebia que o vínculo entre pai e filha estava se fortalecendo a cada encontro. Agora, mais do que nunca, ela precisava agir com precisão, ou perderia o controle da situação para sempre. Nos dias que se seguiram, Sofia passou a frequentar a mansão com mais frequência, e cada visita era mais calorosa do que a anterior. Arthur, visivelmente emocionado, dedicava-se cada vez mais a criar laços com a filha, enquanto Clara, sempre observadora, mantinha sua postura de apoio. No entanto, por dentro, sua paciência estava se esgotando. Beatriz continuava uma sombra sobre tudo, e Clara sabia que a qualquer momento ela poderia fazer um movimento que ameaçaria seu plano. Foi então que, em uma tarde chuvosa, enquanto Arthur estava fora, Beatriz apareceu de surpresa na mansão. Clara, que já esperava algo do tipo, a recebeu no grande hall de entrada, com uma expressão fria e calculada. "O que você está fazendo aqui, Beatriz?" perguntou Clara, sem rodeios, seu tom firme. Beatriz, com um sorriso cínico, deu alguns passos em direção a Clara, seus olhos brilhando com malícia. "Eu vim ver minha filha, é claro. E também ver como você está se saindo, Clara. Parece que está desfrutando bem da sua nova vida." Beatriz fez uma pausa, seu olhar escaneando Clara de cima a baixo. "Mas não se engane, querida. Você e eu sabemos que isso não vai durar." Clara sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Ela não podia permitir que Beatriz a desestabilizasse. "Eu não tenho nada a temer", respondeu Clara, cruzando os braços. "Sofia está feliz. Arthur está feliz. O que mais você quer?" Beatriz riu, uma risada seca e amarga. "O que eu quero? Eu quero o que me pertence por direito. Eu quero que Arthur reconheça minha filha publicamente. Quero o nome dela no testamento.
E mais do que isso, Beatriz se aproximou mais de Clara, sussurrando: "Quero que você saia do caminho." Clara a encarou, seus olhos faiscando de raiva. A guerra silenciosa entre as duas havia chegado ao ápice. Mas antes que Clara pudesse responder, uma terceira voz cortou o ar, deixando as duas mulheres em choque. "O que está acontecendo aqui?" Sofia estava parada na porta, sua expressão de confusão e surpresa. Ela havia chegado mais cedo, e o que ouviu foi suficiente para deixar claro que algo estava errado. Beatriz imediatamente adotou uma postura mais suave, mas Clara sabia que era tarde demais. O que Sofia ouvira poderia mudar tudo. "Sofia, começou Beatriz tentando suavizar a situação. Mas Sofia não era mais a jovem ingênua que Clara havia imaginado no início. Ela caminhou em direção à mãe, sua expressão dura. "Mãe, o que você está fazendo aqui? Por que você está me escondendo coisas?" perguntou Sofia, sua voz firme, exigindo respostas. Beatriz gaguejou, visivelmente desconcertada pela mudança de comportamento da filha. Clara, por sua vez, viu ali uma oportunidade e de forma sutil interveio. "Sofia, sua mãe veio aqui porque ainda não aceitou a verdade", disse Clara, com um tom suave, mas carregado de significado. "Ela ainda não percebeu que você tem o direito de saber quem realmente é e fazer suas próprias escolhas." Sofia olhou de uma para outra, sentindo-se traída por Beatriz e ao mesmo tempo intrigada por Clara. Seus pensamentos fervilhavam. A verdade estava ali, ao seu alcance, e ela queria respostas. Virou-se para Beatriz, exigindo mais explicações. "O que você está escondendo de mim, mãe? Eu sempre confiei em você. Por que está tentando manipular tudo isso?" Beatriz, sentindo que estava perdendo o controle da situação, tentou se defender. "Sofia, eu só queria garantir que você tivesse o que merece. Não queria que se machucasse. Arthur, ele te abandonou antes mesmo de saber de sua existência. Ele não merece seu perdão tão fácil." Sofia ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Clara, vendo a oportunidade perfeita, decidiu dar o golpe final. "Arthur errou no passado, Sofia, mas ele está tentando consertar isso agora. E você tem o direito de saber quem ele é, de fazer parte da vida dele, se assim desejar. Sua mãe está apenas com medo de perder o controle." Clara olhou diretamente para Beatriz, suas palavras carregadas de intenções. Sofia, confusa e magoada, percebeu que sua vida inteira havia sido moldada por decisões que ela não havia tomado. A raiva e a tristeza misturaram-se em seu peito, mas ao mesmo tempo, uma nova determinação surgiu. "Eu vou falar com Arthur. Sozinha", disse Sofia, com firmeza. "E vou decidir por mim mesma o que vai acontecer daqui para frente." Beatriz tentou protestar, mas Sofia a interrompeu. "Não, mãe, chega. Eu mereço saber a verdade por completo, não apenas a parte que você escolheu me contar." Beatriz, derrotada, saiu da mansão com passos pesados, enquanto Sofia permaneceu ali, respirando fundo. Clara, satisfeita com o desenrolar dos eventos, aproximou-se de Sofia com um toque de gentileza. "Você fez a escolha certa, Sofia. Arthur vai te receber de braços abertos." Sofia apenas assentiu, ainda tentando entender o turbilhão de emoções que se passava em sua mente. Horas depois, Arthur voltou para casa e encontrou Sofia esperando por ele. A conversa que se seguiu foi longa, cheia de revelações e emoções intensas, mas ao final, Arthur e Sofia se reconciliaram. A verdade, embora dolorosa, trouxe ambos para um entendimento profundo. Clara, sempre nos bastidores, observava com um sorriso satisfeito. Seu plano havia funcionado. Beatriz fora neutralizada, Sofia estava do lado de Arthur e ela, Clara, continuava no controle. Agora, com o herdeiro que carregava e a nova dinâmica familiar estabelecida, Clara sabia que sua posição estava mais firme do que nunca. Com o tempo, Sofia foi integrada à família e Beatriz, finalmente derrotada, se afastou, incapaz de desmantelar o império que Clara ajudou a proteger. Arthur, cego pelo amor paternal recém-descoberto, jamais desconfiou dos verdadeiros jogos de poder que ocorreram sob seu nariz.